Seja muito bem-vindo ao Universo Zanini Henke, o podcast que te leva aos bastidores de temas importantes, como inovação, tecnologia, empreendedorismo, gestão e muito mais. Eu sou Cristiane Camarabras, diretora comercial na Zanini Henke. Hoje é um podcast super especial, vamos falar sobre gestão de empresas. E quem está aqui para brilhantar esse tema é o CEO da Zanini Henke, Walter Biager Becker. Seja muito bem-vindo ao podcast Zanini Henke, Walter. Muito obrigado, Cris. Bom dia a todos, né? Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho para todo mundo, né? Para você, que agora tem uma nova função, né? Como apresentadora de podcast, né? Além de diretora comercial da Zanini. Marqueteira. Marqueteira, né? Agora está com uma função de apresentadora. Muito, muito bom, viu, Cris? Estou adorando essa função sua. Walter, é uma responsabilidade e esse podcast está sendo super aguardado e vamos falar aqui temas importantíssimos, né? E a primeira pergunta que eu tenho para você, Walter, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional até você chegar na função de CEO na Zanini Henke. Minha trajetória ela é bem turbulenta e dinâmica, viu, Cris? Porque eu sou engenheiro agrônomo, né? Formei como engenheiro agrônomo, apesar de estar trabalhando na indústria, né? Então, eu fiz minha carreira em engenharia agrônoma, né? Eu comecei a trabalhar em usina, né? Minha primeira usina foi a usina MB, lá em 2005, né? Que eu entrei na agrícola, né? E eu queria aprender um pouco sobre indústria. Então, teve um momento muito interessante, né? Porque pela formação, eu já conhecia bastante de agrícola, mas eu não conhecia nada de indústria. E aí eu tive o privilégio de trabalhar com duas pessoas muito sênior, né? Que era o Cícero Junqueira Franco, né? Que conhecia muito de indústria, e o seu Valdemar Manfrim. Seu Valdemar Manfrim é um cara que trabalhou 50 anos na Santa Elisa, junto com meu avô, e conhecia muito de moenda, conhecia muito de mecânica, conhecia muito de processo. Então, ele me ensinou muito nesse momento, né? Apesar de ter formado, eu aprendi muito nesse momento. E logo, depois, em 2007, né? 2006, 2007, veio aquele momento, aquele boom do setor, né? A gente viu aquele monte de... todos os grupos fazendo aquele monte de usina, né? Aquela loucura e tal. E a usina MB, ela não estava fazendo nenhuma usina, né? E aí a gente se cobrava, cara, vamos fazer a usina, vamos fazer e tal. E aí veio um grupo, né, que tinha terra em Goiás, e convidou a gente para fazer uma unidade lá em Edéia, né? Que é o Grupo Maeda, né? Então, a gente conversou, nós fizemos um negócio, né? Uma sociedade, 50% da UMB, 50% do Grupo Maeda. E aí eu fui para Goiás pela primeira vez, lá visitar a região, né, em 2007, né, 2006 e 2007. Em 2007 a gente fez um plantio grande lá, de 11 mil hectares nessa área. Eu tive o privilégio de marcar, né, a estaca, né, fazer a estaca da usina, onde é hoje a Tropical, né, onde é hoje a Tropical. E lá eu fiquei até 2008. Então, quer dizer que aí você já participou da implantação de um projeto Greenfield. Greenfield, é um projeto Greenfield de cabo a rabo. Para quem não sabe o que é um projeto Greenfield, explica um pouquinho, Walter. Um projeto Greenfield é você pegar uma área virgem, né? uma área remota, virgem, e fazer um projeto do zero, né? Tanto projeto agrícola, né? De implementação de canavial, como projeto industrial, né? De construção da indústria como um todo, né? E para mim foi uma loucura isso, porque eu era um menino, né? De 30 anos de idade,
E me deram uma responsabilidade, acho que totalmente... recém-formado. Recém-formado, ia lá para Goiás. Joga o menino lá que ele vai ter que... lá que ele vai se virar. Vai ter que se virar. E eu aprendi muito, trabalhei demais, aprendi muito. Montei um time muito legal. Grande parte desse time era da usina MB, né? Pessoas que eram jovens, pessoas que estavam ali no começo de carreira, como supervisor, que foi lá para Goiás como gerente. E hoje eu vejo, por exemplo, pessoas que viraram até diretores da BP, né? Porque hoje o grupo é BP. E aí foi muito interessante, porque em 2007, a gente, além da construção da usina, né, além do desafio da construção da usina, a gente tinha lá 1.500 pessoas trabalhando na obra, né? Inclusive, grande parte dessa usina foi feita pela Sermatec, né? Difusor, grande parte, 80% da usina foi feita pela Sermatec, caldeira. A gente começou... Toda a parte do tratamento. Toda a parte de tratamento, né? De caldo, fábrica de açúcar, a parte de álcool, a parte de fermentação alcoólica também foi tudo a Sermatec e tal. E teve Aí já começa uma experiência no setor de bens de capital, ainda que você estivesse ali na implantação da usina. Exatamente. Na verdade, eu era cliente, né? Naquele momento, eu era cliente da Sermatec. E cobrava bastante o fornecedor. Exatamente. Eu estava ali como cliente da Sermatec, cobrando os meus equipamentos, né? Exato. Inclusive, a própria Henk também, né? Que tinha um redutor lá do acionamento do terno de secagem, do acionamento do próprio difusor. E que está até hoje lá, né? E teve um momento muito interessante, porque naquele boom, né? Grandes players, grandes empresas de petróleo, né? Queriam entrar no setor, né? Como a Chevron, como a Shell, como a BP, né? E a BP começou a se interessar pelo negócio, né? Queria entrar no negócio. E a gente começou uma negociação, né? A BP fez uma due diligência muito, muito longa para entrar no negócio, né? E eu lembro que a BP ela é muito rígida, muito rigorosa com a questão de segurança, né? E aí eu falava assim, será que eles vão encarar, né? Fazer um investimento aqui no Brasil, né? Eles até deram um outro nome, né? BP Biocombustível, né? E aí, no fim, a gente acabou fazendo a negociação. Eles entraram na sociedade da usina Tropical, né? E ficaram com 50% de participação da usina Tropical. E eles tinham um plano muito ambicioso de crescimento, né? Eles queriam chegar a 100 milhões de toneladas aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de rodar vários estados à procura de lugares para fazer usina. Então, eu fiquei lá até 2008, né? Quando a usina realmente partiu, né? A usina partiu em 2008, era uma usina para moer 2,5 milhões de toneladas, açúcar e etanol. Em 2008 veio aquela crise financeira mundial, né? Final de 2008 veio aquela crise financeira mundial e eu fui chamado, né? Na verdade, fui convidado para vir para Santa Elisa Vale, né? Então, assim, em paralelo existia a Santa Elisa Vale, né? A Santa Elisa Vale era a dona de parte da Tropical, né? E aí me chamaram para vir para Santa Elisa. Sempre foi um sonho meu, né? Na verdade, eu me formei, sempre tive esse objetivo, né? Fiz muitos estágios lá antes de me formar, sempre na época da faculdade, e eu senti o sonho de trabalhar lá. Então eu fiquei muito dividido, né? Porque eu tinha um filho lá em Goiás que eu tinha acabado de colocar ele para andar, né? Eu queria ver ele crescer, mas ele tinha acabado de começar a andar e eu queria ver ele crescer. Então eu fiquei muito dividido, foi muito difícil, uma decisão muito difícil. Mas eu vim, e eu vim num momento muito difícil da Santa Elisa Vale, um desafio muito, muito complexo.
da crise. A crise pegou ela em cheio, né? A Santa Elisa. E naquela época estava na mudança já, né, Walter? Estava fazendo muitas aquisições, estava numa fase de crescimento e vem a crise. Exatamente. Né? A própria Santa Elisa, né? A MB estava fazendo a Tropical, mas naquele momento a Santa Elisa estava fazendo a CMAA, né? A CNAA, que era Itumbiara, tinha Santa Vitória, né, que era uma outra unidade, Campina Verde. Então, a própria Santa Elisa estava fazendo várias unidades, né? E, na verdade, a crise pegou ela em cheio, e eu vim ajudar na reestruturação da Santa Elisa, que para mim também foi um momento muito difícil, mas também um aprendizado muito grande, né? Porque eu estava ali com a intenção de salvar o negócio, né? Eu virei, aí eu cheguei não tinha um CEO, não era o CEO, não tinha um CEO na empresa ainda. Eu era um diretor, tinha um outro sócio que era o Cícero Junqueira, que estava ali no dia a dia, e eu, né? Depois passou dos 2 meses, veio um CEO, um cara que trabalhou na Parmalat, que era o André Mastrobono. O André, ele veio e virou nosso chefe, né? E aí a gente fez um trabalho de turnaround mesmo, né? De reestruturação da empresa, de turnaround completo. Um turnaround começando pelo operacional, né? Então a gente teve que melhorar a performance da empresa sem dinheiro. Implementar grandes mudanças, mudança de cultura, né? Mudança de cultura, reduzir, aumentar a performance, não tinha dinheiro, tinha uma quantidade de dívida vencida. Então, assim, tinha um desafio enorme ali para fazer. Isso começou em 2009, né? Começou em 2009. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, Cris, a gente também estava num processo de transição de geração dentro da família. Então, teve uma mudança aí que a quarta geração, né? Eu sou a quinta geração, a quarta geração estava passando o bastão para a quinta geração, efetivamente, né? Foi aí que eu assumi a presidência do conselho da Zanini Henke, né? Que foi em 2009. Exatamente. Tá? Então, em 2009, eu tinha outro desafio, que era a estruturar a governança da Zanini Henke, arrumar um CEO, né? Que na ocasião era o Mauro, né? E ao mesmo tempo, na operação, eu estava lá na Santa Elisa, na operação agrícola, eu fiquei responsável por toda a agrícola, das 5 unidades, né? A Santa Elisa Vale foi uma fusão da Santa Elisa com a usina Vale do Rosário, né? Elas tinham 5 usinas, né? Santa Elisa, Vale, MB, Jardeste e Continental. Né? Então, toda a parte de originação, contratos com fornecedores de cana, isso era o seu dia a dia. Além de lutar ali nesse tema que era uma dificuldade financeira do grupo naquele momento. Existia uma dificuldade financeira geral, né? Eu era responsável por toda a operação agrícola, mais originação, né? Mas a operação agrícola também, né? E nessa época, inclusive, tinha ainda corte manual. Ainda cortava a cana manualmente. Ainda tinha que passar por esse processo da mecanização. Ainda tinha que passar, ao mesmo tempo a gente tinha que estruturar a empresa. Eu lembro que na época a empresa tinha um EBITDA muito baixo, um EBITDA de 5% de margem EBITDA. Para você ter noção, no final do ano a gente estava com 30% de margem EBITDA. Assim, nessa reestruturação, a gente tirou mais de 3 mil pessoas da empresa, né? A gente teve que enxugar a empresa, tiramos 3 mil pessoas. Eu lembro que a gente tinha metas bem duras no nosso orçamento, em geral, né? Em geral. Mas foi muito bacana, porque tudo que a gente colocou no orçamento, tudo que a gente estruturou, a gente conseguiu implementar dentro do ano de 2009. Mas, ao mesmo tempo, além disso, a empresa precisava de um novo sócio. Precisava de um capital, precisava de um recurso novo para poder salvar a empresa, né? Na verdade, a gente tem que pensar muito na empresa, né? E aí a gente teve que fazer um processo de M&A,
né? Que é vender uma parte da empresa, né? E aí e em paralelo eu estava participando desse processo, né? Toda essa Porque negociação você participava. eu tinha 2 chapéus, né? Eu tinha um chapéu de executivo e tinha um chapéu de acionista. Então eu tinha que estar ali também prestando atenção na parte como acionista, né? E aí esse para mim assim foi como se fosse um MBA em Harvard para mim, porque eu estava na operação, mas ao mesmo tempo eu estava no estratégico e societário, né? Tinha todo um momento estratégico societário que, no fundo, a gente poderia perder o controle da empresa, que foi o que aconteceu, né? A gente perdeu o controle, foi feita uma fusão de uma outra empresa que tinha 8 unidades, né? Que é a Luiz Dreyfus, né? E aí, então, esse é o segundo momento onde você começa a trabalhar em multinacional. Primeiro no ABP, onde você teve essa experiência lá atrás na Tropical, e depois agora nesse processo com a Luiz Dreyfus. Exatamente, em outubro de 2009, a gente conclui uma transação que estava correndo em paralelo à operação, né? A operação você está ali no dia a dia, mas em paralelo ela estava correndo, que é a transação com a Dreyfus. Foram 9 meses de negociação. Tinha outros grupos grandes interessados, né? Como todas essas tradings, né? Na verdade, existia um movimento de trading. Depois teve o movimento das petroleiras, né? Mas teve um movimento de trading, de entrando no negócio. E aí a Dreyfus, então, entra, a gente faz uma fusão e viram 13 unidades, né? Viram 13 unidades. E o presidente da Dreyfus, na época, ele me chamou, né? Chama Bruno Melcher, no processo de negociação ali, ele me chamou para ficar na gestão. Falou: Walter, a gente gostaria que você ficasse na gestão, eu queria te convidar. Você vai ficar como diretor de originação, né? Você não vai ficar com toda a agrícola, mas você vai ficar como diretor de originação e tal. Eu avaliei, topei, achei que ia ter vida muito curta, né, nesse processo, e acabei ficando 10 anos como Biosev, né? Porque aí depois a empresa virou de Santa Elisa Vale, virou Biosev, né? Ela era Dreyfus, né? A fusão da Dreyfus com a Santa Elisa Vale virou Biosev. E na Biosev eu fiquei 10 anos, né? Foram 10 anos aí de trabalho e bastante jogo de cintura, né? Bastante jogo de cintura, porque ali eu estava num momento igual, né? Assim, eu estava competindo e de igual para igual com todos os executivos que estavam ali, né? Também foi um momento bem turbulento, né? Eu passei por esse processo de fusão. Foi um case, um dos maiores, foi a maior transação dentro do agro até então, tá? Foi a maior transação dessas duas fusões, porque eram duas empresas gigantes, né, com dívidas grandes, mas também muito grande, né? Tanto é que a fusão gerou uma empresa de quase 40 milhões de toneladas, né? 13 unidades e quase 40 milhões de toneladas. Também precisou passar por uma reestruturação, né? Mas aí como eu perdi parte da gestão, né? Eu estava só com a originação. Não tinha toda a gestão na mão. Mas numa usina, né? Na verdade, você está ali em várias usinas, originação é muito importante, né? Porque ali é você que negocia a cana, né? Não tem nada mais importante do que a cana de açúcar, né, Walter? Exatamente. E tem disputas, né? Na verdade, não é uma função muito fácil também, né? É uma função cruel, né? Porque não é vender, mas é comprar, né? Sim. É uma função de comprar. Mas você precisa comprar bem, né? Não é comprar a qualquer preço, né? Comprar, sempre falei, né? E numa região que a gente chama de a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza aqui a gente fala que você joga a cana para cima, não cai no chão de jeito nenhum, né? Porque tem tanta usina aí querendo cana, pegar. Né? Então é uma região muito disputada e
e muito difícil, né? Ao mesmo tempo, eu tinha que internamente convencer, né? Era mais difícil, às vezes, do que negociar para fora, né? Porque às vezes o pessoal que estava lá na gestão veio do mundo de trading, né? E a trading não é operação, né? A trading, às vezes, ele não sente o calor ali da negociação, né? Do mesmo jeito que quando você vai tentar vender um equipamento, Exatamente. é muito difícil, às vezes, você relatar, você mostrar o calor que você está passando para vender, né? Parte interna, às vezes, a gente sempre brinca, é mais difícil a gente vender internamente do que fora, né? Exatamente. Então, Então, você viveu isso. Sofri muito, e principalmente no início dessa fusão, né? Porque ele tinha visões diferentes, né? E às vezes, muitas vezes, quem sai perdendo, na verdade, é a própria empresa, né? Então, assim, você tem que deixar a pessoa quebrar a cara, a empresa perder dinheiro, para depois você reconstruir. Então, eu fiz exatamente isso. Muito ruim. Na verdade, eu tive foi mais trabalhoso para mim o começo da fusão da Dreyfus do que a crise da Santa Elisa Vale, né? Porque na Santa Elisa Vale o processo estava praticamente todo na minha mão. Ali tinha muito acesso com o presidente e tal. Mas quando via Dreyfus, não estava tudo na minha mão, né? E às vezes você via a coisa indo para um caminho que você não concordava, que você tinha certeza que ia dar errado e realmente dava errado. E aí cortava o coração, né? Porque e você não consegue mudar, porque você não tem... Exatamente. Não está sobre a sua gestão a mudança da rota. Exatamente. E ao mesmo tempo você também você não podia também entrar muito em conflito, né? Porque estava ali em jogo o seu emprego, né? Então, estava ali sempre. Então, assim... Mais que o emprego, a responsabilidade, né? Porque como acionista, você também seria cobrado por outros acionistas, né? E foi muito interessante, porque assim, esses 10 anos, Cris, como eu sempre tive muita vontade de trabalhar e eu tinha muita facilidade, né? Minha zona de conforto sempre foi trabalhar no agro na agroindústria, né? Sucroalcooleiro, porque eu nasci nesse negócio, né? Morei na Santa Elisa, né? Quando criança, eu morei na Santa Elisa, então, assim, eu nasci nesse negócio. Sempre tive muita facilidade. Então, quando eu fui trabalhar para uma multinacional, né? No fundo ali era uma multinacional, né? Sem experiência nenhuma no setor sucroenergético, de passagem. Sem experiência no setor, né? Ela estava recentemente, a Santa Elisa tinha mais de 70 anos, né? Eles tinham acabado de chegar no Brasil, né? Eles compraram vários grupos, né? Na verdade, eles vieram de várias compras, né? E aí tinha, na verdade, uma mistura de culturas, né? De vários grupos, né? Tinha Tavares de Melo, tinha Vale do Rosário, tinha Santa Elisa, cada um tinha uma cultura, né? E aí, quando você junta aquele caldeirão de pessoas na chefia, na liderança, com certeza tem vários conflitos, né? Então, eu tive pelo menos aí 4 presidentes nesses 10 anos, tiveram 4 presidentes que passaram lá. Então, eu considero que eu fui bem resiliente nesse momento de ter ficado lá durante 10 anos, né? Sem dúvida. Então, acho que foi... Mas, assim, para mim foi muito difícil também. Foi um outro momento muito difícil, porque na minha carreira, acho que não teve nenhum momento que eu fui dispensado, né? Na verdade, eu que decidi sair, né? Uhum. E da Biosev, eu decidi sair. Os comentários aqui fez muita falta, né? Nessa negociação com fornecedores, para manter esses fornecedores, não é fácil, né, Walter? Você tinha que fidelizar. Hoje, eu vivo isso na fidelização de clientes, onde a gente trabalha. E você vivia na fidelização, como você mantém ali o seu fornecedor? Na verdade, Cris, eu reparei muitas coisas depois que eu saí, né? Depois que você sai, que você começa a entender ou até valorizar a sua importância ali, né? Na verdade, eu era a cara, na verdade, da empresa de dono, né? A empresa de dono, quem dava esse tom de empresa de dono era eu, mas era uma multinacional,
Então, assim, por isso que eu falo, eu tive muito mais dificuldade de convencer internamente os meus chefes de fazer um negócio e assim, não existia uma cartilha de autonomia. Falava, Walter, a sua autonomia é até aqui. Até aqui você pode fazer o negócio. Não existia essa cartilha. Eu fui conquistando isso, né? Olha, então você tinha que negociar com os fornecedores e negociar internamente. Internamente. Com pessoas que, teoricamente, não entendiam ali do processo e do negócio. Exatamente. E eu nunca admiti eu prometer uma coisa e depois lá não internamente cumpria. eu não conseguia às vezes e não cumpria. Então, assim, a minha negociação interna era mais dura. Porque quando eu vi internamente, ele falou, não, isso eu não quero que você faça, isso eu não quero que você faz. Eu falei, não, mas eu já combinei com o fornecedor, isso eu não vou destratar, eu vou manter exatamente o que eu combinei. Então, isso eu sofri muito com isso, sabe? Sofri muito com isso. E os fornecedores, assim, eles até elogiam muito e eles são, hoje eu vejo que muitos são órfãos, né? Porque a empresa hoje passou, agora é Raizen, né? Agora não é mais nem Bioserv, a Raizen acabou incorporando as Bioserves, mas o fornecedor depende muito dessa relação, né? E eu valorizo muito essa relação e o fazendeiro, né? O dono de terra, valoriza demais isso, né? Ele quer isso, né? E Ele aqui quer, na região você ele quer é falar com o super dono. conhecido, os Biagi aqui na região é tradição. E ele quer falar com o dono, né, Cris? Ele quer falar com o dono dos porcos, né? Ele não quer falar com... Então, assim... Mas para mim também teve um lado, Cris, interessante, que eu também já estava ali 10 anos, né? E numa roda viva, porque o negócio é um moedor de carne, né? Porque assim, você está na safra, tem que correr na safra. Você está na entre safra, você tem que correr na safra. Então vira um moedor de carne, né? Eu aprendi muito, né? Mas para mim foi um ciclo, né? A gente vive de ciclos, né? Foi um ciclo de 10 anos, né? Um ciclo longo, né? Eu gosto de ciclo longo, né? Porque você não consegue entregar um negócio em um 2 anos. Você tem que entregar um negócio no mínimo 10 anos. E aí, Cris, quando eu me preparei, né? Na verdade, em 2017, eu já estava cansado desse ciclo, né? E o ciclo é assim, o ciclo é o dia a dia mesmo, né? Por exemplo, quando você faz uma venda, efetiva uma venda, né? Tem toda a dificuldade de fazer a venda, né? Mas depois tem toda a pós-venda, né? O pós-venda é você negociar o contrato, né? Todas as cláusulas contratuais, né? Convencer o produtor que aquele contrato tem que ficar assim. Aí depois tem toda a parte operacional, né? Que isso era uma coisa que eu comecei a ficar muito cansado, porque todo ano, né, na mesma época, tinha aquela história da época de colheita, né? O fornecedor queria colher na época que a gente combinava. A gente combinava de colher a cana dele em junho, ele queria que tirasse a cana em junho, não em agosto, né? E aí, como eu não tinha a operação na mão, né, só estava com a originação, eu tinha que negociar com a operação. Eu tinha que chegar e falar, eu combinei de tirar a cana dele em junho. Como assim? Vocês vão lá em junho, não vão lá em agosto, né? E aí a operação, ela estava preocupada com a cana própria, que é a cana que a usina produz, né? Ela quer tirar no melhor momento a cana própria, né? Então ficava a originação, que é os fornecedores de cana, com a cana própria, né? Uma disputa. Uma disputa, né? Uma disputa. Então isso foi me cansando, né? E eu, em 2017... me planejei, né? Inclusive vendo os meus próprios chefes saindo da empresa, né? Meu último chefe saiu da empresa. E aí eu falei, puta, eu quero me organizar para sair daqui, né? E você já era presidente do conselho da Zanini Henk. E nisso eu estava em paralelo desde 2009, presidente do conselho. O Mauro já estava lá há mais de 8 anos, né? Estava lá 8 anos na Zanini. Eu tinha uma rotina de falar com ele, eu tinha uma rotina de uma vez por mês ir no conselho, né? Comecei a me interessar bastante mais, né? Sempre me interessei, mas me interessar mais por pessoas, mais por gestão.
E aí teve, né, na verdade, um convite, né, do Luiz Biagi, né? O Luiz Biagi teve uma importância muito, muito grande, um peso muito grande, porque ele que começou com essa história de eu ir para a Zanini Henk, para a gestão da Zanini Henk, né? E aí teve o Mauro, né, queria parar, o Mauro queria aposentar. Então o Mauro teve uma conversa comigo, falou, Walter, eu quero parar e tudo mais, eu quero trocar minhas coisas particulares e não quero mais ficar como presidente da Zanini Henk. E eu falei, nossa, então acho que é o momento agora de eu sair da Biosev e ir para a Zanini Henk. Mas eu pensei comigo, falei, pô, mas eu sou agrônomo, né? Mexi com a parte agrícola, a industrial, a parte comercial, né? Será que eu vou me adaptar, né? Será que eu vou ser feliz, né? Porque assim, no fundo a gente precisa ser feliz. Tem que gostar do que faz, Tem né, que Walter? gostar do que faz. Tem que Não gostar. importa, tem que gostar do que faz. Exatamente. Porque assim, não gostar do que faz, o meu medo era esse. É. Era ir para uma empresa, independentemente das Anines, a gente ser acionista e tudo mais, mas não gostar. Não gostar, para mim, é muito pesado. Porque aí você não consegue acordar para ir na empresa, né? E eu já tinha, na verdade, eu já tinha vivido essa experiência ali no conselho, foi o que me fez falar, cara, eu acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. E, logicamente, o Luiz me incentivou muito, né? E eu falei, se a família apoiar, né, eu vou fazer essa proposta para a família, de eu assumir a empresa, e se todos os acionistas apoiarem, eu vou, né? Em casa eu não tive tanto apoio, sabe? Não tive tanto apoio, assim, porque realmente era uma mudança muito radical. Mas, no fim, eu fui, né? E te confesso que foi a melhor coisa que eu fiz, porque, no fundo, eu estava ali... eu estava numa empresa multinacional, onde a gente tinha uma participação pequena como acionista, né? Quer dizer, eu estava ali fazendo um trabalho praticamente de dono, né? Numa empresa que eu era minoritário, né? E eu estava indo para um negócio da família, né? Mas logicamente, eu analisei todo esse movimento para justamente não me frustrar, né? E eu queria que desse certo, né? Então foi muito, muito bacana. Então, esse ano eu estou fazendo 6 anos, né, de Zanini Henk. Já ganhei uma estrelinha. Lá, já ganhei uma estrelinha lá No Projeto Raiz. No Projeto Raiz. E estou muito feliz. Walter, então, em 2018 você toma a decisão, e para a Zanini Henk também foi um momento muito importante, porque nos seus quase que 50 anos, né, de atividades, o Walter foi a primeira vez que ocupou uma cadeira executiva, né, dentro da empresa, um sócio, né? A gente sempre teve executivos na gestão, e aí vem um membro da família ocupar o cargo de maior liderança aí dentro da empresa. Walter, conta aqui pra gente, quando você chega ali na Zanini Henk, apesar de você participar já do conselho ali por 10 anos, o dia a dia é muito diferente do que aquilo que você vive nos bastidores. Qual foi um dos seus maiores desafios e o que você pensou em fazer assim que você chegou para mudar, implementar mudanças? O que você fez? Ô, Cris, tudo que eu imaginava, né, de aonde eu poderia contribuir, assim, sempre pensa onde a gente pode contribuir, né? Como eu estava ali, na Biosev, numa área comercial, né, numa área comercial há 10 anos, e eu assim, eu tenho uma facilidade de relacionamento muito grande, entendeu? Eu achei que eu ia ajudar você no comercial. Né? Verdade. Eu achei Inclusive, você veio com esse objetivo, né? Eu achei que eu ia ajudar você no comercial. E foi muito interessante porque você teve muito sucesso, muita competência, né? E a única coisa que eu não fiz foi ajudar você no comercial, né? E eu achei que o perfil do último CEO era muito técnico, né? Muito operacional, muito técnico. Gostava muito de máquinas de usinagem, manilhadora, né? Operação, Operação, tal.
Então, eu achei que o único lugar que eu não ia atuar muito era na fábrica, né? No fundo, eu tive que atuar muito na fábrica. Eu fiquei 2 anos no início, esses 2 primeiros anos, né, que eu fiquei na Zanini Henke, nós fomos lá, junto com... Você assumiu o comercial, né? Nessa mudança, você assumiu o comercial, o Bueno assumiu a fábrica. Ali começa, né, Walter? Eu sempre falo que é a primeira onda de 2018, né? Começa uma mudança. A gente fez uma mudança grande dentro da área comercial, implementou grandes coisas, já até falamos isso em outros podcasts, né? Mudanças. E aí chega você. Uma coisa que eu percebi na hora que você já deu oportunidade para os pratas da casa. Aí eu entrei na área comercial, o Wilson Bueno, que estava na engenharia, assume toda a parte da fábrica, né, Walter? Você deu várias oportunidades para quem já estava na empresa há muito tempo. Sim, na verdade, Cris, eu fiz uma avaliação, assim, eu sempre faço uma avaliação, eu sempre quero prestigiar aqueles que estão ali lutando há muitos anos, né? Não é à toa que eles estão ali há 30 anos, há 25 anos. É claro que tem os problemas, né? Também tem os desafios, né? Com certeza. O desafio principalmente do que sempre foi assim, né? A turma que sempre foi assim, não quer A mudança. pessoa que não quer A mudança. pessoa que não quer mudança, mas... Zona de conforto. zona de conforto, mas assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque as pessoas que são pratas da casa, que assumiram posições diferentes, também se modernizaram, também fizeram atuações aí diferentes, né? O próprio Bueno, por exemplo, quando assumiu a fábrica, tinha vários desafios, né? E desafios de pessoas, né? De pessoas chaves ali que tinha que às vezes tirar da fábrica ou às vezes mudar, né, algum processo. Então a gente fez um trabalho aí de atacar os nossos problemas, né? Tanto é que a gente... Walter, você chegou, eu lembro perfeitamente que você já chegou com um super desafio ali, que a nossa fábrica precisava muito ser modernizada, né? Sim. Você já chegou e pegou essa super bucha. Isso. Você achou que estava tudo tranquilo na fábrica e de repente você fala assim, cara, não é bem isso, é aqui que eu vou ter que começar a atuar. E aí vem várias ideias, né? Conta um pouquinho aí do que você implementou. Na verdade, a fábrica tinha um problema operacional, né, Cris? Não só de entrega, né? Falta de entrega, não entregava. A gente tinha um índice de atraso, de pontualidade péssimo. Era uma fábrica de atraso e a gente tinha uma qualidade das máquinas ruins, né? Que a gente teve que arrumar, a gente investiu muitos milhões em manutenção de máquinas, né? E numa época que não tinha também muito recurso, não né? tinha recurso, não tinha recurso e a gente também não podia, né, Cris? A gente tinha que acertar, né? Como a gente não tinha a visibilidade nessa época, né? A gente não tinha, você lembra bem, não tinha visibilidade nenhuma, né? E a gente não... Tinha muita informação, mas... Aquele realzinho a gente tinha que colocar no lugar certo. Sim. Porque que tinha vários lugares para colocar dinheiro, né? Mas a gente não podia gastar dinheiro em um lugar errado. Exato. Né? E aí a gente arrumou as máquinas, né? No começo ali, 2019, 2018, 2019. Já fez isso? A gente já na hora já fomos arrumar as máquinas. Ali, Cris, começou a história da indústria 4.0, porque a gente precisava ter visibilidade na fábrica, né? A gente precisava ter uma coisa muito simples que chama-se apontamento. A partir do momento que você tem apontamento, que você tem um número na mão... Um apontamento confiável, né, Walter? Um apontamento confiável. Existia lá um apontamento bem precário, onde o supervisor, o coordenador de usinagem, ele flegava lá semanalmente, né? Depois que o leite derramava, ele ia lá, flegava, ele não sabia nem o que ele estava flegando, né? E a gente queria fazer um negócio automático, um negócio mais moderno, né? E que te desse a capacidade de enxergar e tomar a decisão. Exatamente. E eu, como vim de um outro setor, tinha uma dificuldade grande de saber quem podia me ajudar, né? Qual empresa de consultoria, qual tecnologia, né? Então, assim, teve mais essa dificuldade, né?
E aí foi muito interessante porque eu comecei a olhar as ferramentas que tinham no mercado de apontamento, fui em várias empresas. Viajou, né? Viajei, aí fui fazer aquela viagem para Hannover, né, na Alemanha, naquela feira da Alemanha. E aí eu entrei, e aí eu vi a quantidade de soluções de indústria 4.0, porque a indústria 4.0 é um negócio muito amplo, né? Sim. Você fala lá, por exemplo, de realidade aumentada, digital twin e tal, é muito amplo, né? Mas quando eu fui na Alemanha, eu vi o tanto que o nosso país e nossa empresa estava atrasada em relação a esse mundo do 4.0. E eu falei, cara, nós precisamos entrar nesse negócio para amanhã, né? Nós já estamos atrasados, a gente precisa ter os apontamentos e tudo mais. E aí tinha uma questão de investimento também, né, Cris? Eu falei assim, cara, se isso for muito caro, eu não vou entrar nesse negócio, porque é muito dinheiro, né? Eu lembro que a gente tinha feito um trabalho lá em 2015, 2016, dentro do conselho, eu estava dentro do conselho, foi apresentado pelo Mauro o investimento. O investimento era altíssimo. E eu lembro, eu fiquei com trauma. Eu falei, gente, se esse investimento couber no bolso, vamos partir para o 4.0. E aí a gente contratou uma consultoria, né? Uma consultoria operacional, né? Siminetics, não, Ferrari, né? Um cara que tinha bastante experiência em operação. A gente fez um workshop, né? A gente fez nosso seminário que totalmente operacional. A gente fez um seminário operacional, né? Que era um nunca seminário que nunca né? aconteceu. Era sempre estratégico. Justamente para resolver aquele problema momentâneo, né? E a gente fez lá, daquele seminário saíram 20 projetos, né? Projetos que por muitos anos ninguém punha a mão, né, Cris? Exato. Lá dentro da empresa, né? Projetos que eram temas bem complexos, bem difíceis de resolver. A gente levantou isso e ficamos 2 anos, né, com essa consultoria, trabalhando nisso. E no meio dessa consultoria veio um professor, que era um professor especialista em 4.0, né, que ele queria levantar como é que a gente estava, né, aderente a 4.0. Se a gente estava preparado para receber a 4.0, né, porque era o professor Ari da Universidade de Mauá. E ele sugeriu a gente implementar a 4.0, foi muito legal, porque ele sugeriu implementar a 4.0 em uma máquina, ou em grupo de... Ou fazer uma célula, ou uma célula, né? Faz 2 máquinas, 3 máquinas para testar, depois você faz no resto, né? E eu fui muito teimoso, né? Ou muito louco, né? De fazer em 55 máquinas, né? Sim. Então a gente fez em 55 máquinas, e eu não me arrependo. Hoje, olhando para trás, provavelmente, se a gente fosse tomar a decisão hoje, talvez a gente nem teria entrado no 4.0. Porque naquela época a gente nem poderia ter entrado no 4.0. E você nem imaginava o quão desafiador seria o tema, né? Porque nós levamos 3 anos para chegar onde a gente está hoje. Exatamente. Né? E assim, né? E é uma jornada, né, Cris? Ela nunca acaba, né? Ela nunca não tem começo, meio e fim. Né? Não existe começo, meio e fim. É uma jornada contínua. Né? A gente atingiu um patamar hoje. Olhando para trás, a gente já está bem maduro, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer. Eu lembro que a gente implementou lá o MES, né? Foi muito rápido, né? Porque tinha uma liderança muito aderente, né? Porque a gente tinha geralmente você esbarra na liderança, né? E no usuário, né? Porque o usuário acaba boicotando isso, né? E aí a gente teve usuários muito aderentes, né? A gente pegou... Surpreendeu, né, Walter? Nós pegamos lá o nosso coordenador de usinagem, né? Que encabeçou isso. Hoje ele anda com um tablet embaixo do braço, né? E ele saiu do físico para o digital, né? Então ele saiu de lá, de colocar peça na máquina, de empurrar a peça na máquina para a usinagem, de ir para a sala e analisar dados. Então, de uma hora para outra, a gente saiu do físico para analisar dados, virar um gestor efetivamente, né? E, inclusive, nessa consultoria que a gente fez, né? Acho que a gente teve também uma oportunidade para a liderança da empresa aprender a gestão, né? Porque aquilo ali foi uma aula de gestão, né? Aquela consultoria que a gente fez. Que a gente tem profissionais, a gente falou isso no último podcast, os nossos profissionais são muito técnicos, né, Walter? E a gente, na verdade, precisaria de uma gestão mais olhando um pouco para resultado.
Exatamente, exatamente. E hoje que a gente está gerando uma quantidade de informação enorme, né? Que possibilita a gente tomar decisões muito mais assertivas, né? Então, por exemplo, onde estão nossos gargalos hoje dentro da fábrica? O gargalo é ponte rolante? Vamos colocar ponte rolante. Colocamos lá 3 pontes rolantes. O gargalo é operador? Vamos treinar nosso operador, né? Aí nasceu a Academia Zanini Henk, né? Que a gente... o foco da Zanini Henk é justamente treinar os operadores, tornar os operadores multifunção, né? O operador que opera um torno paralelo, opera também um torno vertical ou uma mandrilhadora, e assim a gente já faz um plano de carreira, né? Uma valorização daquela mão de obra que está ali há 10, 15, 20 anos, né? Então, na verdade, Cris, eu acho que o case da Zanini Henk de gestão é um case de pratinho chinês, né? São vários pratinhos chineses que você tem que rodar todo dia, né? Pessoas, processos, software para te ajudar, né? Mas o software não vai resolver tudo, não é os BI, não é os nossos milhões de BIs que a gente tem hoje que vai resolver a nossa vida se não tiver pessoas interpretando o número e atuando no número, fazendo um plano de ação, né? Consultoria, né? Quando você não consegue fazer internamente, não consegue achar a solução internamente, né? Tem um caso interessante da 4.0, que é nosso APS, né? Que é o que faz o nosso PCP automático, né? O nosso APS a gente teve muita dificuldade, né? Porque a gente tem um produto não seriado, né? A gente tem um produto especial e não seriado. E essa é uma muleta muito grande lá dentro da empresa, né? Por não ser seriado, tudo é uma muleta. Mas não dá porque não é seriado, então não dá para fazer, né? E a gente teve muita dificuldade na implementação do APS. Tanto é que a gente teve o nosso Go Life, né, do 4.0, do geral foi 21, né, 2021. E o APS ficou para trás. A gente fez a implementação lá, a empresa de consultoria foi lá, instalou ele, né? Falou, tá funcionando. Mas na realidade você tem muita coisa para fazer nele, né? E aí o que a gente teve que fazer, né? A gente teve que mudar o PCP, mudar pessoas, mudar a função das pessoas, né? A gente teve que contratar um consultor sênior, né? Que ficou praticamente um ano reestruturando os processos de PCP, desde a construção da lista dos produtos, né? E isso tudo fez com que o APS funcionasse, né? Hoje, nosso PCP tem lá uma pessoa que ela manda na produção da fábrica. E a gente nunca viu isso, né? Um PCP fala assim, cara, essa é o plano de produção de você. O supervisor de usinagem ele tem que estar preocupado com a performance da máquina. Se a máquina vai usinar mais rápido, por que ela está usinando, por que ela está perdendo tanto tempo com o setup da máquina. Então, ele está preocupado com isso, né? Ele não tem que estar preocupado com assuntos de PCP, né? Então, hoje eu vejo, né, que depois de tanto tempo, eu vejo que o nosso PCP ficou muito mais maduro, né? Você sabe bem disso. A assertividade, né? Nós saímos lá de 30% de índice de pontualidade para 96%, né? Exato. Hoje nós estamos com 96% de pontualidade na nossa empresa. É uma mudança radical. Radical. Né? Radical. Que a gente tem que comemorar, né, Cris? Com certeza. Quem vê ali no BI, acha que não teve muito esforço, né? Mas Muito teve esforço. Muito esforço, né? Muito esforço. Muita teimosia, muita dedicação. Exatamente. Né? Muita cobrança ali, né? Exatamente. Walter, inovação. Eu considero você uma pessoa que gosta e vive inovação diariamente. Como que está estruturada a Zanini Henk? E ela é reconhecida, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, como uma empresa inovadora. A que você atribui a isso? Ô, Cris, esse é um tema que eu sou apaixonado de inovação. Acho que sem inovação a gente não tem futuro, né? A Zanini Henk não tem futuro, ou qualquer empresa precisa pensar em inovação. A Zanini Henk, eu tenho muito orgulho de falar que a Zanini Henk tem um CIT, né? Que é o Comitê de Inovação e Tecnologia, desde 2011. Né? Eu lembro que a gente criou lá na época do Mauro, eu estava no conselho ainda. Exatamente. Foi fundado, né, o CIT com membros externos e internos. Hoje eu vejo
esse processo de governança, que tem lá o conselho, né, os comitês, né, tem comitê de auditoria, comitê fiscal e nós temos um comitê de inovação desde 2011, né, Exato. com membros externos e internos, né, a gente tem especialistas sênior, né, cabelo branco lá, de muita experiência nesse. Nós temos hoje 3 consultores externos, né, no CIT, né, com muita experiência, né, de vida, em inovação, né. Então, eu acho que a inovação, Cris, eu acho que o tema inovação, às vezes, ele é muito amplo, né? E, às vezes, o pessoal fala assim, ele pensa muito em um processo de inovação disruptivo, né? É um negócio, eu vou inventar o negócio totalmente disruptivo. Mas não, ele é... No nosso caso, não é isso. Não né, é Walter? isso, não é isso, mas uma coisa que eu penso muito é como executar a inovação, né? Acho que o nosso desafio, e eu acho que a gente vem fazendo muito bem, Sim. é como a gente executa uma inovação, né? No caso, por exemplo, nós temos vários casos aí, né? No portfólio, principalmente, portfólio. a gente conseguiu ampliar muito a nossa gama de portfólio, Exatamente, né, Walter? exatamente. Processos, a gente viveu uma onda de inovação em processos aí, acho que nos últimos anos a gente tem se dedicado muito a isso. Exatamente. Inovação em serviços. A gente tem inovação em modelo de negócio, Sim. Inovação em processo, tem inovação em colocar, por exemplo, sei lá, inteligência artificial, né, para nos ajudar. Monitoramento das nossas máquinas, né? O nosso Field Assist, né? Quer dizer, apesar de, às vezes, os nossos clientes não estarem preparados para receber essa tecnologia, né? Hoje nós temos o monitoramento online dos nossos retornos no cliente. A Coruripe é um case, né, Walter? A Coruripe é um case. Conta pra gente como está sendo o monitoramento lá. Inclusive, fizeram aquisição de mais 2 agora para todo o processo do preparo ali na Moenda. Conta como é essa experiência lá no field, na Coruripe. Na verdade, a Coruripe é um dos cases, né? Mas nós temos a Ciplan também, que está com monitoramento nosso completo, né? Onde a gente está monitorando tanto a vibração e temperatura, como toda a parte de óleo, né? E o torque, né? E nós estamos tendo o desafio de desenvolver um sensor de torque, né? Sim. Que que é justamente o nosso carro-chefe. A gente vende torque, né? Então, nada mais justo que a gente medir o torque no cliente, né? Se o redutor trabalha no torque que foi combinado ali na aquisição do redutor. Porque a gente projeta o torque, né? A gente calcula lá na hora que a gente faz o redutor, o torque, né? Então, como é que está esse torque lá no campo do cliente, né? E o objetivo principal, Cris, é a disponibilidade, a gente conseguir aumentar a disponibilidade do nosso cliente, pensando na operação do nosso cliente, como é que a gente sai do nosso produto e sai da nossa zona de conforto e vai lá no cliente e fala assim, cara, seu redutor, ele vai rodar 98%. Se ele rodava 90%, ele vai rodar 98%. Como é que eu faço para conseguir isso, né? Eu monitorando isso dentro de casa, né? A Zanini como especialista de redutor, né? Faz toda a diferença. Cuidando principalmente do óleo, né? Que você sabe que o maior problema... É o sangue ali o maior problema de quebra de redutor ou de falta de longevidade, né? O nosso redutor, por exemplo, o Torque Max, né? Tem o Torque Max rodando mais de 20 anos sem abrir. 30 anos sem abrir. Aí tem redutor que 3, 4 anos já apresenta problema, né? Mas qual que é a diferença? A hora que você vai ver, a diferença é óleo, né? Lubrificação. O óleo está cheio de água, o óleo está cheio de sujidade, né? Então, assim, a gente cuidando do redutor, né? A gente tem certeza que a gente vai aumentar a longevidade daquele redutor e, consequentemente, o cliente vai gostar, né? Porque o cliente, na verdade, tanto o cara de cimento, como o cara de mineração, como o cara de açúcar e álcool, ele tem que estar preocupado com a produção, o processo dele. Reduzir custos com manutenção, a partir do momento que você monitora, e aumentar a vida útil, né, desse ativo. Isso aí. Isso aí. E assim, o gestor principal ali de uma usina, ele tem que estar preocupado em produzir açúcar e álcool o mais barato possível, né? Ele não tem que estar preocupado com
longevidade do redutor dele, né? Quem tem que estar preocupado com isso Somos somos nós. nós. Por isso que a gente criou esse modelo da gente, lá da Zanini Henke, monitorar os redutores e cuidar dos redutores. Maravilha. Walter, um outro tema importante que eu gostaria... Academia Zanini Henke, né? A Zanini, ela é reconhecida nesses últimos... Vamos falar que a Zanini vai completar daqui uns tempos 100 anos, né? Primeira pergunta, você sente o peso, assim, de ter que levar esse legado da Zanini até os 100 anos? E a segunda pergunta ela é conhecida por formar pessoas. Aqui na região, várias indústrias nasceram dentro da Zanini, onde elas foram formadas na escolinha da Zanini. Você pretende continuar esse legado que começou lá atrás com o seu avô, Maurílio Biagi? Ô, Cris, assim, eu vejo que a Zanini, ela vive um outro momento, são fases, né? Ciclo. Como eu falei que o meu ciclo lá foi 10 anos, ela vive um ciclo, né? Ela conta uma história. Eu quero continuar contando essa história, eu quero continuar contribuindo com ela, com o crescimento dela, de uma outra forma, né? Eu não gosto nunca de copiar aquilo que foi feito. Lógico que a gente vai pegar os bons exemplos do Maurilhão, do Luiz Biagi, né? Nós vamos, lógico que sempre eles vão contribuir com a gente, né? Mas eu quero criar uma outra história, né? A Zanini, na verdade, a Zanini Equipamentos Pesados, né? Ela foi, na verdade, e é um exemplo, né, de empresa, né? Você vai lá em Sertãozinho, a quantidade, a indústria de base lá de Sertãozinho... Praticamente toda nasceu dela, né, Walter? A origem da indústria de base é Zanini, né? Ou a pessoa... Ou você vai numa empresa de Sertãozinho, o dono é um ex-Zanini, Ou estudou na escolinha da Zanini. Ou o líder lá na engenharia, o cara que é o líder, o cabeça da empresa... Cabeça branca. Era ex-Zanini. Pode ver isso, pode reparar isso. Sim. Tudo. Não, e alguns funcionários, vamos falar da Zanini Serviço daqui a pouco, tem a sua carreira toda lá dentro da Zanini. Exatamente, exatamente. Então, assim, a capacidade de formação de pessoas da Zanini foi uma coisa inexplicável, assim, né? Só a gente que conhece o mundo ali de Sertãozinho e desse mundo de bens de capital, a gente sabe como ela disseminou esse conhecimento. Né? E ela, na verdade, pelos momentos de crise que ela passou, né? Ela disseminou isso, ela multiplicou. Né? Ela multiplicou isso através de outras empresas, né? Que se especializaram em destilaria, que se especializaram caldeiras, em caldeira, em moenda. Difusores, moendas. Exatamente. Então, e a Academia Zanini Henke, né? Que a gente recriou, né? Ela foi recriada justamente pelo nosso negócio ser muito específico, né? E a gente não achar essa mão de obra no mercado, né? Então a gente falou, cara, se a gente não acha no mercado, vamos criar a nossa escola, a nossa academia. Temos que desenvolver essas pessoas. Vamos desenvolver essas pessoas, né? E então a gente começou a fazer isso, a gente já está bem atuante, né? E na grade, a gente fez uma grade bem específica, focada no nosso produto, né? Focada no nosso negócio, mas também tem parte de gestão, né? Inclusive tem até curso agora de Excel avançado e tudo mais, muita gente participou. Então tem gestão, mas também tem a parte técnica focada no nosso produto, né? E a gente quer continuar, a gente fez uma parceria, outra coisa interessante, porque a gente apanhou no começo de como a gente ia começar essa academia, né? E a gente encontrou um parceiro, né? Que é a ETEC, né? A gente fez uma parceria com a ETEC, onde a ETEC, na verdade, a gente tem uma ETEC dentro da Zanini Henke, né? E aí a gente tem os nossos professores, né? Que são funcionários nossos mesmo, que entendem muito do assunto, multiplicando o conhecimento dele. E tem gente de fora, né? Professores de fora, que também podem ser convidados e dar aula lá dentro da Zanini. Ótimo. Walter, outra pergunta para você, agora mais de cunho estratégico. Durante a sua gestão, você abriu 2 novas unidades de negócio, a Zanini Serviços e a Zanini Turbinas. Fala um pouquinho para a gente qual foi o seu pensamento ao abrir essas unidades de negócio.
Foi muito interessante, né, Cris? Porque, de novo, né, o objetivo não foi nunca copiar a Zanini antiga, né? Mas foi muito interessante porque eu tive um momento a primeira vez que eu pisei na Zanini lá em Sertãozinho, né? Zanini Equipamentos Pesados, que é um parque maravilhoso, né? Que na verdade foi recuperado, né, Walter? Que Na foi verdade, recuperado. que hoje é onde era a antiga Zanini, né? Exatamente. Foi 21 de dezembro de 2017, dia do meu aniversário, né, que a gente reassumiu o parque Então é industrial muito lá. especial. Foi muito especial. E lá eu vi a oportunidade de, através daquelas máquinas que estão ali, né, porque ali é um conjunto, né, não é falar porque tem uma máquina lá especial, não, é um conjunto, né, de fatores. Ali tem capacidade de ponte, tem forno, tem cabine de pintura, o parque é um parque que foi constituído na década de 70, mas se você vai lá hoje, você fala assim, gente, mas o meu avô foi muito ambicioso, né, de fazer um parque com aquela magnitude, né? E a gente usa hoje dentro do parque industrial, que é um condomínio, né, industrial, a gente hoje tem 15 empresas lá, né, onde uma delas é a Zanini Serviços, né? Uhum. E a gente começou fazendo caldeiraria, usinagem pesada, muito focado em mineração, né? Cimento e mineração. Cimento e né? mineração, né? Só que ali a gente consegue atender todos os setores grandes, né? Tipo açúcar e álcool, né? A gente pode a mineração, siderurgia, e cimento, né? Que a gente já atendeu vários casos, né, Cris? Óleo e gás, né, Óleo e Walter? gás. Então, assim, ali é muito interessante porque a gente está diversificado em setores, diversificados em produto novo e serviço, né? A gente pode tanto fazer uma reforma de uma caldeira, como a gente pode fazer uma caldeira nova. A gente tanto pode fazer uma fábrica de açúcar nova, do zero, como a gente pode fazer partes de uma fábrica de açúcar, uma reforma de uma fábrica de açúcar. A gente pode fazer um virador de vagão, que a gente acabou de fazer, um virador de vagão. A gente pode fazer uma reforma de uma recuperadora de minério, como a gente já fez uma reforma. Ou fabricar uma, desde que a gente tem o desenho, podemos fabricar uma recuperadora. Exatamente. Então, essa flexibilidade de não estar em apenas um cliente, ou de não estar apenas no mercado, e aquilo ali dá muita robustez para o negócio Zanini Serviço. E também diversificação de portfólio, né, Walter? E diversificação de portfólio, exatamente. E aí, então assim, ali nasceu o Zanini Serviço, que tem 6 anos, né? Tem 6 anos. E logo na sequência, a gente criou a Zanini Turbinas, né? Que sempre foi uma vontade nossa, né? Uma vontade, não é uma vontade nova, né? Uma vontade... A turbina está totalmente ligado ao nosso produto, o redutor. Então, a gente falou, a gente precisa ter turbina no nosso portfólio, né? E aí nasceu a Zanini Turbinas, nasceu na Zanini Henck, né? Lá em Cravinhos primeiro, inicialmente, você lembra, né? Lembro. Aí a gente falou, isso aqui vai ficar muito tímido, muito apertado, vamos para Sertãozinho, aproveitando que tem lá um barracão, um lugar maravilhoso, né? Vamos levar para Sertãozinho. E hoje nós estamos lá em Sertãozinho, uma está com 6 anos, outra está com 5 anos, né? Porque ela uma tem 5 anos, né? E hoje a gente tem clientes fidelizados nas Zanini Turbinas, né? A gente tem feito um trabalho de atendimento de emergência maravilhoso, a gente tem feito reformas de entre-safra indo muito bem, né? Então a gente tem hoje clientes fidelizados que eram clientes de redutores, que apostaram na gente em turbina, né? Inclusive a gente tem até um protótipo de uma turbina feita por nós, né? Das Zanini Turbinas, que a gente gostaria, inclusive, de colocar num cliente para fazer um teste. E aí o nosso mundo é esse. Então, ir para a turbina, para a Zanini Serviços, né, e Zanini Henck. Né? Essas duas, uma tem 5 anos, outra tem 6 anos. Ótimo. Última pergunta, prometo. Walter, como você enxerga a Zanini Henck em 2035? Cris, eu tenho vários sonhos, né? Tenho um sonho mais, assim, megalomaníaco, né? Que seria a Zanini ser uma fornecedora de equipamentos para energia renovável, que hoje a gente já né? A gente já tem vários produtos para energia renovável, como PCH,
como eólico, como biomassa, né? Biomassa a gente é um player muito importante, né? Nas soluções aí de turbo-redutor. Mas eu acho que a coisa é muito mais ampla que isso, tá? Eu acho que a gente pode entrar no mundo de hidrogênio, tem todo o mundo de etanol de segunda geração, tem o mundo de etanol de milho, né? Tem muita coisa acontecendo, né, no Brasil. O mundo ficou muito dinâmico, né? A gente precisa ter o dinamismo do mundo, né? Principalmente depois da pandemia, o mundo ficou muito dinâmico, né? A gente já Sim. vive num país muito dinâmico, né? Muito instável, né? O Brasil é um país muito instável. E aí veio toda essa turbulência mundial de pandemia, de duas guerras, né? Hoje estamos vivendo duas guerras, então a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem um plano estratégico feito, né? Você participou desse plano estratégico, né? O ano passado a gente trouxe um especialista em plano estratégico. Nosso plano estratégico ele é muito realista, né? Ele não é nada sonhador, né? Mas você sabe que ali naquele plano estratégico a gente tem vertentes de crescimento ligados ao nosso core e Exatamente. fora do nosso core, né? E eu acho que assim, só se a gente conseguir executar aquele plano estratégico dentro do nosso core, a Zanin já tem um crescimento fora da curva, tá? É importante falar disso, né? A gente teve um crescimento o ano passado, o ano de 20, a gente vem crescendo 20% ao ano, né? 22 a gente cresceu 20% ao ano, o ano passado a gente cresceu 20% ao ano, esse ano a gente vai crescer mais de 20% ao ano, né, com a história da fábrica de açúcar. Então, Que foi uma venda que voltou a gente para o jogo no setor sucroalcooleiro, foi a venda da fábrica de açúcar para a usina Caeté, não só da fábrica de açúcar, mas todo o sistema de evaporação totalmente fabricado na Zanini Serviço. Isso, exatamente. Isso foi um marco para a gente, né, Cris? Foi Um marco. Um marco. A gente está muito feliz, muito satisfeito aí, porque realmente a Zanini Serviço vai subir de patamar, né? Em crescimento, e logicamente ela vai trazer o crescimento para o grupo como um todo, e é isso. Você pretende chegar a quantos milhões em 2035? Ô, Cris, é difícil acertar na mosca, né? Mas assim, se a gente conseguisse chegar a 500 milhões, que eu acho super factível, né? Eu acho que as próprias Zanini Serviços têm aí uma onda de crescimento grande. Ela pode ser maior que a Zanini Henk, né? Em faturamento, pelo tamanho dos projetos, né? A própria Zanini Turbinas ainda quem ainda tem bastante para crescer. Mas se a gente atingir aí 500 milhões, eu estaria muito feliz. Você abriu uma nova unidade de negócio nos Estados Unidos, Zanini Norte América. Conta aí pra gente. Não, eu abri não, tem todo o seu dedo, né? Na verdade, eu tô só te estimulando, viu, Cris? Na verdade, o mérito é muito, muito seu, né? Acho que você tem feito um trabalho incrível tá dentro da nossa estratégia, né? Sim, Internacionalização da Zanini. O conselho, né, sempre também apoiou muito, né, Walter? Exatamente. A gente já tem uma presença muito forte no açúcar e álcool, principalmente na Califórnia, né? A gente tem vários equipamentos lá, Torque Max rodando. A gente queria entrar em cimento e mineração. Louisiana e Flórida, né? E Flórida. Desculpa. Louisiana e Flórida. Aí a gente queria fazer um movimento em cimento, né? Mineração, e aí mercados industriais. A gente fez esse plano estratégico, contratamos uma pessoa, um vendedor, né? Que fica no Canadá, mora no Canadá, justamente ali no cinturão, principal polo de cimento dos Estados Unidos e Canadá. O foco é atender ali realmente Estados Unidos e Canadá. E está surpreendendo muito a gente, né, Cris? Positivamente. As oportunidades, né, que tem, o tamanho do mercado, né, Cris? O mercado é muito grande. É claro que tem os desafios, né? O americano ele quer ter uma assistência técnica, né? A gente precisa pensar muito nisso, como é que a gente vai atender lá fora, mas com assistência técnica, né? Não é só entregar o redutor lá e largar, né? Como os nossos concorrentes, inclusive, fazem, né? Exato. A gente tem que pensar muito na assistência técnica no pós-venda, né? Mas eu estou muito confiante que vai dar certo. Muito confiante que vai dar certo.
Maravilha. Walter, alguma coisa que você deixou de falar ou que você gostaria de acrescentar aqui para o nosso podcast? Cris, eu queria dizer que nada é possível sem as pessoas que estão comigo, né? Na verdade, eu me sinto parte do time, eu não me sinto o maestro, não me sinto o CEO, não, eu sempre me sinto parte integrante do grupo e onde eu puder ajudar, né? Porque, na verdade, eu quero cada vez mais trazer um ambiente para a Zanini de trabalho, mas não aquele trabalho maçante de se matar, né? Um trabalho prazeroso, que todo mundo trabalha com prazer, né? Como a gente tem hoje, um ambiente de trabalho super favorável. Um clima Um clima organizacional, organizacional favorável, tranquilo, as pessoas felizes, né? As pessoas bem remuneradas. Assim, eu vejo muitas pessoas ali, eu fico muito feliz, né? Porque tem um grupo de pessoas que tem um engajamento, um amor por aquilo maior que o meu, né? Maior que o meu. E eu fico feliz, eu não fico com ciúme, sabe? Eu fico feliz. Que bom! Eu fico feliz. Então, assim, porque no fundo, a gente tem que pensar muito na empresa, né? A gente tem que focar naquilo que a empresa precisa, né? Que se a gente cuidar da empresa, todo mundo cuidar da empresa um pouquinho, ela vai ser cada vez mais forte e ela vai ser impossível de ser passada para trás, entendeu? Então a gente tem que focar na empresa, né? E como a gente vem focando, eu acredito que a gente está no caminho certo e não vai ter ninguém para a gente não, Cris. Muito orgulho de tudo que você falou, Walter, e eu sinto honrada de fazer parte desse time também. Walter, deixa aí, às vezes quem ouve o nosso podcast quer te mandar uma mensagem, trocar dúvida, entender um pouco melhor de todos esses temas que a gente falou aqui, sua rede social. Eu tenho o meu LinkedIn, né? Meu LinkedIn, acho que é a principal rede aí que eu tenho. Walter Biagi Becker, né? Quem quiser acessar lá, está à disposição, né? Às vezes eu não sou tão atuante como você, Cris, no LinkedIn, mas às vezes eu respondo as mensagens lá. E eu tenho também o Instagram, né? Valtinho, né? Porque é meu apelido, né? Valtinho. Valtinho Bebê, né? Biagi Becker. Tá lá no meu também. É isso. Gente, muito obrigado pela sua audiência aqui no podcast e aguarde que muitos outros temas importantes, vamos convidar clientes aqui a partir do próximo mês para falar sobre diferentes temas também para nós aqui no nosso podcast.